bem, amigos do Bola Presa? Estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis e hoje nossas férias estão acabando, mas não acabaram ainda. 29 de agosto, quando eu tô gravando agora, e as férias são agosto. É isso, tem que esperar, não tem o que fazer, senão o RH cai em cima da gente. Mas temos uma coisinha especial para vocês hoje. Para quem não lembra, quando a gente tirou férias ano passado, também em agosto, as férias não foram tão férias assim, porque a gente estava colocando no ar o nosso novo podcast, o Escuta Essa, que entra no ar toda quarta-feira, e ele completou um ano agora. Então a gente resolveu, para encerrar esse mês de férias nosso, fazer o que a gente fez ano passado, que é colocar no feed do Bola Presa um episódio do Escuta Essa. Vou falar mais sobre esse episódio daqui a pouco, sobre o tema dele, mas peço que vocês deem uma chance, porque a gente sabe que muita gente está aqui só porque gosta de basquete, não quer ouvir podcast de outra coisa, mas o Escuta Essa é um projeto que eu e o Danilo a gente faz com muito carinho, com muita dedicação de tempo e esforço para criar uma coisa legal. É um projeto que a gente tinha vontade de fazer, de se aprofundar em outros assuntos, não como comentaristas, como é no Bola Presa, mas para contar história, para falar de interesses que a gente vê por aí, que a gente tromba no meio do caminho da vida e falar alguma coisa sobre isso. A gente pesquisa, a gente é meio obcecado em saber as coisas e contar um para o outro, e tem boas histórias de tudo que é assunto que você pode imaginar, como esse um ano de Escuta Essa prova. E no meio do caminho também tem episódios que a gente fala de experiências pessoais, nossa. Então se você escuta o Bola Presa e você sabe que o Danilo, por exemplo, é professor, ou já foi professor, e tem um episódio onde fala extensivamente sobre isso. O Danilo tem um episódio onde fala sobre as intensas dores de cabeça que ele tem já há mais de década. E é um episódio bem forte até, e muita gente se identificou, muita gente ajudou a diagnosticar outras pessoas com esse episódio, que chama Dor, que está lá no Escuta Essa. Eu tenho um episódio que eu falo sobre quando eu fui para o Chipre. Eu tenho um episódio falando sobre minhas experiências intensas como pai. Então, tem esse lado também, além da gente contar histórias diversas. Mas antes de eu falar do episódio que eu vou abrir aqui para vocês hoje, eu quero falar sobre o que vai ter no Bola Presa semana que vem. Porque a gente volta na semana que vem, mas não no horário normal. Quinta-feira, que é quando a gente costuma gravar, o Danilo vai ter que tá saindo de São Paulo para ir no casamento do irmão dele. Então, já que não ia dar para gravar no horário certo, a gente adiantou para terça-feira. Então, terça-feira, na hora do almoço, acho que lá pelo 11h30, meio-dia, a gente vai entrar ao vivo para voltar. E como ainda tem uma semana de folga entre nosso retorno e o início do preview da temporada, a gente resolveu refazer um joguinho antigo que a gente fez, acho que, sei lá, em 2019, se duvidar, que é o draft de expansão. É uma coisa que a NBA já viveu no passado e deve viver no futuro próximo, quando a liga aumentar para 32 times, é meio que dado que isso vai acontecer nos próximos anos, e a NBA tem regras para isso acontecer. Todo time protege, acho que na regra da NBA são 8 jogadores do seu time, e fala, ninguém mexe nesses 8 jogadores. Os outros, esses 2 times novos, podem ir lá e buscar. O time não pode perder mais de um jogador, claro, mas então vai rolar, é possível no futuro próximo, um draft de expansão. Então, por que não eu e o Danilo a gente se antecipar a isso, como a gente já fez no passado? Então, na terça-feira a gente vai fazer um draft de expansão, eu vou ter um time, Seattle, Las Vegas, algum novo? Não sei, a gente vai decidir ainda. O Danilo vai ter outro, e a gente vai escolhendo um a um entre esses jogadores disponíveis. Assim como da outra vez, a gente pediu para uma terceira parte, claro, isenta, fazer esse trabalho de proteger os jogadores, e foi o Vitor Camargo, nosso amigo lá do 2-Minute Warning, que vocês devem ter lido o blog dele por muitos anos. Ele escreveu o livro Na Era de Gigantes, sobre a história da NBA, ele teve o podcast Na Era do Garrafão, sobre histórias diversas da história do basquete, junto com o Renan Ronchi. Recomendo tanto o livro, que eu escrevi lá na introdução, então vocês podem me ler também, como o podcast Na Era do Garrafão. E o Vitor já fez esse trabalho pra gente. Eu vou colocar a planilha com os jogadores que ele protegeu e os que ele não protegeu na descrição no YouTube ou do podcast. Também vou colocar no nosso Twitter e no Instagram, para vocês se prepararem também para o podcast, né? E talvez vocês
prepararem as suas listas e veem o que vocês concordam ou não. Tem coisas interessantes. Por exemplo, o Atlanta Hawks podia proteger 4 jogadores. O Vitor achou que eles não iam proteger o Clint Capela. Ele já tem outro pivô, o Capela só tem mais um ano de contrato, é caro. Um time novo vai querer o Capela por um ano? E o John Collins, queridinho do Danilo? Será que o Utah Jazz protegeu? E tem uns times legais, né? O Pelicans. O Pelicans tem mais do que 7 bons jogadores. E aí? E o Memphis? O Memphis também. Então, muitas historinhas legais que vocês podem ver a lista e eu já estou estudando ela aqui para decidir o que eu vou fazer. E não dá para saber, né? O Danilo pode ir lá e pegar um outro jogador. E assim que o jogador de um time é escolhido, não posso escolher outro desse mesmo time, porque o time só pode perder um. Tudo muito legal. Então, terça-feira, se preparem, volta o Bola Presa ao vivo com o draft de expansão. E claro, nunca posso deixar de esquecer essa mensagem. Tudo muito bem patrocinado pela KTO, nossos parceiros lá na KTO. Usa o cupom BPRESA para fazer seus palpites. Vou lá pedir para eles colocarem no site quem teve o melhor draft, quem vai ter o melhor draft, Denis ou Danilo. Como a gente define isso depois para ver quem ganha a aposta? A KTO que se vire. Não sei. Mas se fosse no mundo real ia ser legal. Ter o draft de expansão e depois apostar. Qual desses 2 times horríveis vai acabar a temporada com mais vitórias? Quem chega nos playoffs primeiro? O meu time daqui 5 anos? Sei lá. Mas na KTO tem apostas mais divertidas que essa. Eu tô brincando lá essa semana com o US Open, né? Eu gosto de apostar em tênis. As primeiras rodadas sempre com muitos jogos. E eu vou lá, do jeito que vocês sabem que a gente aposta, né? De 2 em 2 reais. Não me sinto bem apostando mais do que isso. Então é isso então, apoio da KTO, assine o Bola Presa, bolapresa.com.br/assine. A gente volta semana que vem, quer dizer que semana que vem também deve voltar conteúdo exclusivo para assinantes. Não sei se vai dar tempo de publicar, né, tudo, porque o Danilo vai para o casamento do irmão, mas a gente vai, no mínimo, abrir as perguntas para os assinantes mandarem para o nosso especial de perguntas e respostas, apenas com mensagem dos assinantes. Então apoiem a gente, apoiem tanto o conteúdo aberto como esse exclusivo. E para fechar o episódio de hoje do Escuta Essa, que eu vou liberar, é um dos mais ouvidos, um dos que fez mais sucesso, chama Caminhão, e eu falo sobre um artista brasileiro que eu conheci, e que quando eu conheci ele, eu conheci com a informação de que ele era um bombadaço no Brasil inteiro. Eu falei, mas eu não conheço esse cara, nunca ouvi falar. Como assim? Quem é DJ Wagner? Mas ele é um fenômeno dentro do nicho dos caminhoneiros. Isso me fez mergulhar nos nichos dos caminhoneiros e foram semanas das mais divertidas que eu tive nesse último ano, pesquisando, lendo, desde pesquisas acadêmicas, fóruns na internet, vídeos no YouTube e, claro, muitas coletâneas do DJ Wagner que eu encontrei internet afora. Então, aproveitem, conheçam o DJ Wagner como eu conheci, escutem o Escuta Essa. E se vocês gostarem, entra lá no feed e os episódios não envelhecem. Vocês podem ir lá procurar o tema que interessa mais para vocês e dar uma chance aí para esse projeto que eu e o Danilo começamos há exatamente 1 ano. Beleza? Então, obrigado pela atenção. Bom Escuta Essa para vocês e terça-feira a gente se encontra ao vivo no YouTube para mais um Bola Presa. Até mais. Tchau, tchau! Danilo, escuta essa. Fala. Você que é um amante da música eletrônica, que eu sei. Sou? Não, mas... Vamos fingir por um segundo que é. Tá bom. Você saberia dizer qual é o DJ mais ouvido do Brasil? Não faço ideia, não. Uma lista, um top 3. Eu sei que tem um DJ Denis, que é muito famoso. É o contrário, é Denis DJ. Denis DJ, desculpa. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Eu acho que a maioria das pessoas falaria o Denis DJ ou o Alok. O Alok é conhecidíssimo. Verdade, eu reconheço o nome. Mas há quem argumente que é uma outra pessoa que não faz shows, não é convidado para nenhum festival, não tem sequer perfil em qualquer rede de streaming de música. E é famosa? A mais famosa? Ele é uma lenda. É mesmo? Hoje é dia da gente conhecer o DJ Wagner.
gente vai dar uma volta hoje. Uma volta por esse Brasilzão de meu Deus. Legal, gosto. Vou explicar um pouquinho quem é o DJ Wagner, só pra não ficar num vácuo muito grande, mas a gente vai ter que dar uma volta enorme antes de voltar nele. Perfeito. DJ Wagner, Danilo, ele é o herói dos caminhoneiros. Tem um DJ que faz sucesso com caminhoneiros? Com caminhoneiros. Como os caminhoneiros escutam ele? Você falou que não tá disponível nas principais plataformas? E, aliás, é difícil para os caminhoneiros escutarem as plataformas de streaming rodando o Brasil afora, no interior do Piauí. Quando que você tem sinal de internet, né? Pois é. Mas tem um jeito que o DJ Wagner faz desde que ele começou a carreira dele em 2007, que é, ele grava CDs ou grava pendrives e eles são distribuídos nas beiras de estrada. Ele distribui pendrives? Você pode ir lá buscar com ele, se você parar no restaurante Fazendinha, no quilômetro 514 da BR-153. Aí ele está lá, pessoalmente? Ele costuma ficar lá e você pode comprar, tem uma lojinha lá com produtos personalizados. Do DJ Wagner. Do DJ Wagner e da BR-153. Que é uma das maiores rodovias do Brasil. Ela é conhecida como Belém-Brasília, porque ela liga Belém e Brasília, mas ela continua e vai até o Rio Grande do Sul. Nossa, ela é gigantesca. Gigantesca. E aí tem artigos... Tipo Rota 66, mas BR-153. E você pode fazer essa trajetória escutando as músicas do DJ Wagner. O próprio, o original, segundo ele mesmo. Mas vamos dar uma volta. Antes da gente dar detalhes sobre o DJ Wagner. Não, já fiquei feliz de saber que ele existe. Que em algum lugar, nesse momento, ele tá numa barraquinha vendendo pendrives. Vou fazer um parênteses muito aleatório. Não tão aleatório, porque boa parte do nosso público nos acompanha a partir do Bola Presa, nosso podcast sobre basquete. Se você digitar DJ Wagner no Google, DJ Wagner no YouTube, vai encontrar o nosso herói dos caminhoneiros e também vai encontrar melhores momentos de um jogador de basquete. Existe um DJ Wagner que é filho do ex-jogador da Juan Wagner e foi considerado nos últimos anos um dos melhores jogadores de basquete de ensino médio nos Estados Unidos. Deve chegar na NBA nos próximos anos. Ele é o DJ Wagner, né? Então você procura no TikTok DJ Wagner, tem essas duas coisas. Música eletrônica de caminhoneiro. Brasileira e melhores momentos de uma promessa do basquete americano. Por pura coincidência. Por pura coincidência. Então é uma coisa muito... Escuta essa e bola presa. Boa. Mas o que me interessou nessa história é o que diverte os caminhoneiros, o que move os caminhoneiros. E quem fala pelos caminhoneiros. Muito interessante mesmo. E achei várias pesquisas sobre a história dos caminhoneiros no Brasil, porque ela se desenvolve junto com a política de desenvolvimento das rodovias. O chamado rodoviarismo, que muita gente fala, né, do Juscelino, depois da ditadura, querendo construir rodovia em todo lugar. Que unisse todo o Brasil. Mas tem gente que diz que desde o Getúlio já era muita coisa de construir rodovias, é que antes tinha ainda muitas políticas pró-trem. E aí, com o passar das décadas, foram minando os trens. Eu sei que tem vários pesquisadores que se ressentem do fato de que os trens no Brasil foram abandonados em nome de rodovias. Foi uma política que acabou alimentando os caminhoneiros, porque se você vai desenvolver tudo por rodovia, se os transportes de qualquer tipo de produto vai ser via rodovia, alguém tem que levar esses produtos. Claro. Então, desde os anos 1930, 40, já começam a ter histórias sobre caminhoneiros. E em 1950, a Raquel de Queiroz escreveu uma crônica chamada O Rei dos Caminhos, que ela fala sobre caminhoneiros. É a primeira história, sim, da literatura brasileira sobre caminhoneiros. Que legal. 1950, foi publicado uns anos depois, mas ela escreveu em 50 sobre caminhoneiros que viajavam pelo sertão de diversos estados do Nordeste. E ela estava encantada como uma pessoa do sertão, como um sertanejo era dono de si, o próprio chefe, um profissional sem patrão e sem horário. É um profissional autônomo, basicamente atravessando o país, né? Que explorava o Brasil. E depois foi uma propaganda muito forte da ditadura militar. Como eles estavam com muitos planos de expandir o Brasil via rodovias, a Transamazônica acho que é o caso mais famoso. Esse é um dos grandes símbolos da engenharia da ditadura militar. Então você consegue achar muita propaganda falando dos heróis das estradas, que eram os caminhoneiros. Nesse discurso aí, tem uma associação com os bandeirantes, né? Com esses heróis meio desconhecidos que estão desbravando um país. Você está desbravando o desconhecido para levar progresso.
Essa era a ideia, essa era a propaganda espalhada pela ditadura militar e que todo mundo comprou. Então tem matérias da imprensa, tem muita gente querendo se tornar caminhoneiro, começa a ter uma glamorização do que é ser um caminhoneiro. Tem um trecho de um livro que eu vi citado num texto que é: levei toneladas de tecnologia e progresso, e por que não dizer que carreguei um pouco do país nas costas? Olha só, tem toda uma biologia por trás de ser caminhoneiro, né? E passa pelo sacrifício, né? Porque não era um trabalho... Ele é glamorizado, mas não porque é glamorizado, tipo, sei lá, ser ator de novela. Porque a vida é um luxo e você tem tudo do bom e do melhor. Não, é extremamente difícil e é um trabalho invisível, além de tudo, né? É invisível, é solitário, é cansativo, você passa muito tempo longe da sua família. E, bom, era uma propaganda da ditadura. Os caminhoneiros eram homens viris, casados, tradicionais, mas ficavam longe da família. Por quê? Porque estavam levando progresso. É um sacrifício mesmo. É um sacrifício que você está fazendo em nome do país. Em nome do país, porque se eu não fizer isso, não vai ter verdura na feira. Você não vai ter as peças para qualquer indústria funcionar. É quem mantém o país funcionando, já ouvi também. Isso durou um bom tempo. Isso durou os anos 60, os anos 70. Continuam escrevendo muitas músicas sobre caminhoneiros. Nos anos 70 estreia na Globo a série Carga Pesada, a primeira versão do Carga Pesada, com Antônio Fagundes e Estênio Garcia. Os dois são uma dupla de caminhoneiros que viajam o Brasil e vivem aventuras, amores. E essa série é refeita em quando? Ela foi refeita em 2003. Então foi de 79 a 81 e depois de 2003 a 2007. Também com Antônio Fagundes e com Estênio Garcia. Eu achei até uma lista legal. Então tem a música Motorista do Progresso, do Teixeirinha, Estrada da Vida, do José Rico, Sonho de um Caminhoneiro, de Chico Valente, Caminhoneiro, do Roberto Carlos, Caminhoneiro do Amor, da Sula Miranda, que foi o que... A rainha dos caminhoneiros. Catapultou ela para se tornar a rainha dos caminhoneiros. Carreta Feiticeira, das Marcianas, Cowboy do Asfalto, de Joel Marques, cantado pelo Chitãozinho Chororó. Sem Caminhão o Brasil Para, essa já foi mais direto ao ponto, da cantora Jaine, e por aí vai. Eram muitas músicas. É um tema bem comum, pelo jeito, né? Livros, e tem a música da Blitz, aquela Dois Passos do Paraíso, que conta a história de uma mulher que foi largada pelo caminhoneiro Arlindo Orlando. Aliás, vale os versos, viu? Porque ela escreve para um programa de rádio pedindo para Arlindo Orlando voltar. Ele deve estar escutando, né, no caminhão dele. E a música diz: volte para o seio da sua amada. Ela espera ver aquele caminhão voltando de faróis baixos e para-choque duro. Classe. Não é possível. Anos 80 era outra história. Outros história. tempos. E foi nessa época, em 86... que tem a Sula Miranda se tornando a rainha dos caminhoneiros. E foi só com essa música? Então, foi engraçado porque foi. A Sula Miranda ficou famosa mais cedo, né? Bem jovem, junto com a Gretchen. Depois parou a carreira dela. Ela ficou 3 anos tentando voltar a ser cantora. E aí ela resolveu investir no chamado sertanejo urbano, que estava começando a acontecer naquela época. Que é de onde ia vir Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano, essas coisas. E aí uma das músicas era o Caminhoneiro do Amor, que conta a história de um caminhoneiro pela visão da mulher do caminhoneiro. Então fala que ele sai de madrugada e que ela sente saudade. Ou seja, glorifica a imagem do caminhoneiro e humaniza o caminhoneiro para ele não ser invisível, né? Então, de que ele tá longe pensando nela e ela tá sentindo saudade, mas ele vai voltar. O caminho é perigoso, mas ele é cuidadoso e não vai se arriscar porque tem a família para voltar. Claro. E pegou. Foi uma música que ela fez, lá do primeiro disco, foi um sucesso absoluto, e ela conta que ela nem teve muito controle. A imprensa começou a chamar ela de, não, a musa dos caminhoneiros, a rainha dos caminhoneiros. E que um dia ela foi cantar numa churrascaria e tava lotado de caminhoneiro e todo mundo tava idolatrando ela, e ela conta na entrevista, tipo, é isso. Aconteceu. Agora eu sou. Ela falou que a partir daí, todo disco dela tinha pelo menos uma música sobre caminhoneiros. Ah, então ela investiu nessa imagem, claro. Até quando ela virou cantora gospel, ela fez uma música de caminhoneiro. Misturando a palavra de Deus com... religião e caminhão. A vida dos caminhoneiros. Olha só. Então... abraçou a ideia. Abraçou a ideia. Então tinha pessoas contando, encenando, romantizando, humanizando, glamorizando a vida dos caminhoneiros. Porém, tudo indica
que depois, no começo dos anos 90, a coisa começa a piorar. Começa a piorar para os caminhoneiros na vida profissional deles. Porque tudo começa a se profissionalizar demais. Antes, os caminhoneiros, em geral, eram autônomos. Eles tinham um caminhão, compravam um caminhão, negociavam com quem queria mandar alguma coisa e levavam. Tem uma ideia meio velho oeste, assim, né? É um homem com seu caminhão aceitando os trabalhos que ele quiser. Exato. Só que aí depois disso começa a aparecer as transportadoras. Então são grandes empresas que compram muitos caminhões mais modernos, oferecem preços mais baixos, oferecem garantias, seguros. E aí o caminhoneiro é um contratado da transportadora. Aí a empresa ou, sei lá, o produtor rural que quer mandar alguma coisa, fala, eu vou mandar com esse cara. Que eu nem conheço direito, né? Nem sei quem é. Ou vou mandar por essa transportadora que me dá garantias, notas, seguro, um preço mais baixo, um caminhão mais novo, prazos mais curtos. Começa a escolher as transportadoras. Claro. E aí a única solução para os autônomos passa a ser ou vender o caminhão e virar funcionário da transportadora, ou manter o caminhão e prestar serviço para a transportadora. Aí você continua autônomo, mas com as aspas que boa parte dos profissionais do século XXI conhecem bem. Claro, é. E ainda é um baque para essa imagem do caminhoneiro livre, né? É. Então o caminhoneiro deixa de ter um pouco essa imagem de explorador romântico. E o mundo é diferente, né? O Brasil não é tão mais desconhecido de todo mundo. As comunicações de massa são diferentes do que eram nos anos 50, 60. Começam a ter várias matérias na imprensa sobre perigo das estradas, caminhoneiros imprudentes, caminhoneiros, até por conta dos prazos das transportadoras, que começam a usar drogas para estar sempre pilhado e dirigir por 15 horas num dia, causam acidentes. A ideia de caminhões causando acidentes acabou ficando forte no imaginário, né? E outras matérias que saíram na imprensa nessa época de exploração sexual em beira de estrada, e sempre os caminhoneiros são os primeiros citados. Exploração sexual infantil, às vezes. É até, se você pega essa história dos caminhoneiros, uma surpresa que em 2003 tenham refeito O Carga Pesada. O Carga Pesada e tenha dado tão certo. Mas mesmo assim, as histórias não são daquela época. São histórias bem forçadas. Eles solucionam crimes, sabe? E se apaixonam. É uma outra relação com a profissão caminhoneira, né? Exato. E aí parecia que os caminhoneiros eram coisa do passado. Até que chega a internet. A internet mudou isso? Chega a internet e a gente descobre que a coisa não tá tão pra baixo assim. Pode estar no imaginário popular. No imaginário geral? Pode estar no imaginário geral, na imprensa, mas não pra todo mundo. Lembra dos fotologs? Sim, sites, quando a internet começou a se popularizar no Brasil, em que a gente publicava fotos. Era um lugar para fotos. Era o auge, o auge, porque depois apareceram os celulares, das câmeras digitais. Então 2006, 2007, 2008, por aí. As pessoas começaram a ter câmera digital, mandavam as fotos pro computador. Isso é tudo antes dos celulares. E aí você queria publicar. E aí tinham sites como, acho que o fotolog.net, foi o mais famoso deles. E não é uma rede social, então você não vai no fotolog.net e tem as fotos de todos os seus amigos. Você tem que entrar na página do Fotolog de cada um dos seus amigos para ver. Você cria a sua, seus amigos têm as deles, você pode até colocar o link dos seus amigos na sua página, mas tinha um limite, você podia postar uma foto por dia, tinha limite de 10 comentários, que eu lembro que as pessoas burlavam, copiando os 10 comentários. E colocando como se fosse um comentário só. Apagava e colava no primeiro. Aí você podia colocar mais 9. É verdade. E as pessoas burlavam assim. Mas você podia apagar também e ter direito a mais fotos por dia. E aí foram surgindo vários sites de Fotolog. Esse Fotolog.net, que era o principal, o mais famoso, é meio que um grande presságio do que se tornou depois o Instagram. E essas modelos de Instagram, influenciadoras / blogueirinhas. Eu lembro já de, nessa época, algumas pessoas se dizerem fotologgers. Porque elas ficavam muito conhecidas. Viralizava porque, sei lá, a menina era bonita e um passava pro outro. De repente tinha muitas visualizações, comentários, eram famosas, de certa forma. E famosas pelo Fotolog.
Não por algo pra fora disso. Não são atrizes, atores que são famosos por uma coisa e aí é consequência ser muito visitado numa rede que tenha fotos deles, né? Alguns artistas, jogadores de futebol, tinham fotologs. Volta e meia resgatam de jogadores de futebol, tipo, sei lá, do Neymar, do Ganso. Eles tinham, que eles eram tudo moleque, já Eles famoso, eram bem jovens, né? é. E eles tinham. Mas essas pessoas ficaram famosas pelo Fotolog. E uma delas participou do Big Brother depois, né? E ela foi como desconhecida. Mas todo mundo fala, não, ela era famosa. Mas, sei lá, em 2009. E famosa no Fotolog, né? É. Mas não era só o Fotolog que existia, eram outros sites. Um deles, brasileiro, chamava Flogão. E eu lembro do Flogão. E o Flogão, de pouco em pouco, sem conseguir atrair as blogueirinhas, se tornou um reduto de fãs de caminhões. Não é possível! Como isso aconteceu? Ninguém sabe explicar por quê, mas todo mundo que eu achei uma fala, uma entrevista, um texto dizendo por que você começou a publicar foto de caminhão no Flogão, a resposta é porque todo mundo que gostava de caminhão estava lá. Não dá pra saber quando começou. Não sabe quem foi o primeiro. Alguém pôs fotos de caminhão e atraiu gente que gostava de caminhão, que foi postando fotos de caminhão? Talvez tenham postado fotos de caminhões em outros lugares, mas Não pegou. lá que pegou. O Flogão virou reduto de foto de caminhão? De caminhão. Tem um público de fãs de caminhão que trocam fotos? Sabe os fãs de ônibus? É verdade, Os isso busólogos? existe. Sabe gente que vai na beira de pista de aeroporto tirar foto de avião? Tem muito fã de trem também, gente que conhece das principais ferrovias, os trajetos, as máquinas. É a mesma coisa, mas com caminhão. E aí eles ficam em posto de gasolina, em beira de estrada, e ficam tirando foto. Ou do caminhão em movimento, ou nos postos eles esperam o caminhão parar e vão fazendo ensaio. Tem umas matérias engraçadas que saiu briga já, tipo... Você quer tirar foto do meu caminhão? Quem que você é? O caminhoneiro desconfia. Polícia Federal. E deu polêmica, saiu matéria na época, porque tinha vários flogueiros que queriam ver os motoristas executarem quebras de asa. O que é uma quebra de asa? Que é tipo quando o caminhão faz um zigue-zague e a carreta atrás fica balançando, às vezes fica em duas rodas, ou faz meio que um zigue-zague. Uma manobra perigosa. Perigosíssima. Às vezes tem uns vídeos de uns flogueiros que vão na beira, às vezes no meio da pista, e começam a bater asa com a mão, assim. Pra incentivar, pedir pro caminhoneiro fazer. E alguns fazem, aí eles tiram foto com o caminhão todo torto e postam no Flogão. Que engraçado. Então tem um cult following de caminhão no Flogão. E aí, aos poucos, os fotologs morreram pela ascensão do Orkut, depois Instagram, Facebook, várias maneiras que você podia publicar fotos. E as redes sociais acabaram matando esse tipo de formato porque elas concentravam as fotos de todo mundo que você conhece no mesmo lugar. A ideia de feed, né, de timeline, as coisas vindo uma atrás da outra numa linha infinita, os fotologs não eram isso, acabaram ficando obsoletos. E chegou um momento que 80% das páginas ativas no Flogão era só sobre caminhões. E ficou assim até o Flogão fechar em 2019. Olha, acabou. Eles estão órfãos de rede social? Voltou em 2022, mas bem diferente. Não se usa tanto mais. E onde estão as fotos de caminhão agora? Então agora tá bem... Parece bem isolado. Uma coisa que é bem interessante pra gente chegar no DJ Wagner daqui a pouco é de como essas coisas são isoladas no mundo dos caminhoneiros. É muito grupo de WhatsApp, é muito grupo de Telegram. Então todo mundo conhece o DJ Wagner e você pesquisa na internet e você não acha quase nada. Eles estão num nicho ali. É. Mas a internet serviu pra atrair esses fãs de caminhão. O Flogão e alguns blogs. Eu achei um muito interessante, Danilo. Preciso ler isso, eu preciso interromper a nossa programação, porque no blog do caminhoneiro, que tem posts desde a década passada e segue nativa, tem um poeta, o Roberto Dias Álvares. E ele escreveu um poema que eu quero ler para vocês. Pô, ler não, né? Você vai declamar. Posso declamar? É um pouco longo, mas... Ah, eu acho que vai valer a pena, hein? Chama Os Carreteiros do Apocalipse. Olha, parece épico. Na estrada, poderosos caminhões, dava medo a quem os visse. 4 motoristas vivem muitas emoções, são os carreteiros do apocalipse. Os carros estão todos iguais, independente da marca, aquela mesmice. Aqueles 4 caminhões são demais, dirigidos pelos carreteiros do apocalipse.
Cavalos potentes andam com rapidez. Que caminhões são lentos, quem disse? Com aquelas carretas, outras não têm vez. São os 4 carreteiros do apocalipse. Vendo tão bonitos estradeiros, penso. Ah, se fosse eu que os dirigisse. Estar a bordo de caminhão imenso, ser um carreteiro do apocalipse. Caminhões velozes como um meteoro, tentar acompanhá-los é burrice. Me ultrapassam sem ter o que fazer, ignoro. Afinal, são os carreteiros do apocalipse. Carreteiro que conduz caminhão gigantesco. Na arte de dirigir, é um verdadeiro artífice. Esses brutos não são para motorista fresco. É tudo raiz, os carreteiros do apocalipse. Nossa. Tá dando arrepio, né? E tem uma certa ideia de uma masculinidade perdida, dirigindo no fim do mundo. Os caminhões são necessários. Criticá-los é uma grande tolice. Desempenham um papel extraordinário. São heróis os carreteiros do apocalipse. Scania, Mercedes-Benz, Iveco, Volvo. A bordo de um deles seria bom se eu partisse. Em meu carro com rapidez me movo. Não sou páreo para os carreteiros do apocalipse. Viver nas estradas é epopeia. Os sentidos não há outra coisa que me atice. Como andam aquelas carretas, não se tem ideia. Furiosos são os carreteiros do apocalipse. Tem pessoas que detestam caminhão. Acham-nos verdadeira bizarrice. Da importância deles não tem noção. Levam progresso os carreteiros do apocalipse. Olha só. Sem caminhões não chega mercadoria. Criticar quem transporta é uma bizarrice. Vou comprar um cavalo mecânico algum dia. Ser também um carreteiro do apocalipse. Ao verem as carretas no retrovisor, tentar acompanhá-los é sandice. Naqueles cavalos o que não falta é motor. Aceleram demais os carreteiros do apocalipse. Ah, referência ao cowboy, ao velho oeste, né? Os caminhões são cavalos. Quisera ter um cavalo mecânico que com velocidade os aclives subisse. Outros motoristas entram em pânico ao se aproximarem os carreteiros do apocalipse. Certamente terão muita história para contar quando um dia chegar para eles a velhice. Foram tantos quilômetros indo a todo lugar, de nada se arrependerão os cavaleiros do apocalipse. Olha só. Roberto Dias Álvares. Bonito, mas... apocalíptico? É. O que a gente pode dizer é que passa uma visão de mundo bem determinada. Inclusive, outros tempos, né? Já precisa se defender de críticas ao caminhão. Porque o novo urbanismo, as questões ambientais, todas insistem que a gente não deveria ter rodovias nem caminhões, a gente deveria ter trens, que são meios de transporte mais limpos, muito mais eficientes. Então, manter a imagem do caminhoneiro como se fosse de um tempo anterior, abandonado em cima do seu cavalo, Até porque a gente enxerga de outra forma hoje tudo que eles vendem, entre aspas, como sacrifício. Não é pra você passar 12 horas por dia no caminhão. Não é pra você passar a semana inteira longe da família. Se a gente tem um jeito melhor de transportar as coisas... Claro, é. O interessante é que tem pessoas que ainda enxergam a vida de caminhoneiro desse jeito. E a grande mudança que a internet traz é quem tá falando dos caminhoneiros. Porque tudo antes... É a Raquel de Queiroz falando dos caminhoneiros. Uhum. É o Chitãozinho Chororó, é a Sula Miranda, é a Globo fazendo uma série. É o mainstream, assim, né? Tá na boca do povo. Quando a internet chega, quem dá esse gás nos caminhoneiros, quem escreve os blogs, quem escreve os poemas... Aliás, tem um poeta dos caminhoneiros também no YouTube, se você quiser procurar. É mesmo? Ele faz, tipo, poesia cantada ou música falada. Faz rap. Um rap devagar. Ok. Sobre vida de caminhoneiro. É tudo gente de caminhoneira. São eles falando deles mesmos, para eles mesmos. Entendi. E por isso que a gente não conhece o DJ Wagner. DJ Wagner, o próprio, o original, o primeiro podcaster? Interrogação. É mesmo? Ele gravava ele falando e colocava num pendrive, porque aí tá o twist, Danilo. Ele é apaixonado por música eletrônica desde pequeno, também apaixonado por caminhões. E caminhoneiro ou não? Foi caminhoneiro por 7 anos, nasceu lá no Tocantins e eventualmente parou, seguiu só como DJ. E o diferencial dele é que ele distribui, você pode baixar na internet, mas você pode comprar na beira de estrada o CD ou o pendrive, enfia no seu rádio e não é só música, é música com ele falando no meio. Você não consegue ouvir 15 segundos da música sem ouvir ele falar alguma coisa. E que tipo de coisa ele fala? A maioria são salves. Porque ele manda abraço pra pessoas, é isso? Abraço pras pessoas e conta causos.
de Causas outros, da vida de caminhoneiro ou da vida de outros caminhoneiros? da vida de outros, da vida dele. E um dos objetivos é que os caminhoneiros não durmam à noite. Então é tudo, que aliás, essa é a parte que eu tô mais ansioso de contar. É tudo música eletrônica. Que não é um gênero popular no Brasil, que não tá associado aos caminhoneiros. Tudo que a gente vê de caminhoneiro até os anos 90 lá que eu contei É música sertaneja. tudo sertanejo. Claro. É tudo Eurodance, aquela música eletrônica bem dos anos 90, assim, que você ouve e parece que é velho já. Eu gosto. É EDM, que é um tipo específico de música eletrônica, que faz muita versão de outras músicas. E remixes. Segundo o próprio DJ Wagner, o que ele mais faz é flashback remixado. O que é um flashback? Músicas antigas transformada numa versão eletrônica nova. Entendi. E a ideia de ser música eletrônica é pra manter os caminhoneiros acordados? Também. Ou é porque ele gosta Porque também, ele claro. gosta, os caminhoneiros gostam e é agitado bastante pra ninguém dormir. Incrível. E aí ele grava a pedido das pessoas também. Então você tem um grupo de caminhoneiros, você pede, ele grava um CD só pra você. Então tem lá 2 horas, você pode comprar o CD, que é o agrupamento, que é como eles chamam os grupos de caminhoneiros, agrupamento do Danilo. Agrupamento escuta essa. E ele fala pra gente? Ele fala desse pessoal, manda salve o CD inteiro. Tem o GJV, que é o Grupo Jovens Verdureiros, que é o pessoal que transporta verdura. Tem a galera da Melancia, a galera da BR-153, que é a dele, a galera da BR-262, a GLN, que é o Grupo Loucas Noites. São caminhoneiros que dirigem noite adentro. Essa eu preciso ler. Manda. Quando você vai ouvir o álbum, o disco, o pendrive, que é um salve pro GLN, ele manda um salve pra cada membro do grupo Loucas Noites. É muita gente? São quase 40 pessoas. Não é possível. Você vai ler essas 40 pessoas pra gente? Não todas, mas ele vai mandando um pra um. Abraço pro Choquito, Jamanta, DJ Wagner, Risadinha, Lesmão, Batata, Torto, Samuca, Dinei, Alemão, Gardenal, Gato Maconheiro, Secretário, Cinturinha, Meio Quilo, Galeto, Pimenta, Bermuda, Manteiga, Nego da Bu, Sarita, Cabelo de Foz do Iguaçu, Poeirão, Pantufa, Tabuada, He-Man, Rick Martin, Gatinha Manhosa, Goku, Paulistinha, Lacraia, Pirulito e o Gota d'Água. Ninguém tem um nome nesse grupo. Não tem um nome sequer. Nada. Eu perdi com total controle da minha vida ouvindo ele recitar esses nomes. Foi tipo a melhor parte de 2024 pra mim até agora. É que é muito fascinante mesmo. E de fundo a música eletrônica tocando como você tivesse na balada em 1993. Sério, você encontrou aí um Brasil profundo que a gente não tem acesso. Menor acesso. A gente não sabe nem que existe. E tem vídeo dele apoiando a greve dos caminhoneiros de 2018, pelo jeito foi um momento importante pra eles. Imagino. Eu li várias histórias sobre caminhoneiros durante a greve se sentindo personagens políticos, recebendo de volta um protagonismo que tinha sido tirado deles. E sempre foi uma classe bem desunida. Eles não tinham um sindicato forte nem nada. E quando chegaram as transportadoras foi pior ainda. Porque o imaginário é cada um por si, cada um no exato. seu cavalo mecânico. É difícil você realmente aceitar um sindicato. E essas histórias que eu leio dão um entendimento de um contrário agora. Agora eles estão meio que na defensiva. Eles têm esses grupos, eles têm coisas que unem, eles têm youtubers famosos. Agora eles estão unidos produzindo conteúdo sobre eles próprios, para eles próprios. Todo mundo ouve DJ Wagner, todo mundo assiste os vídeos do Bruno Garcia, Que é caminhoneiro? 2 milhões de inscritos no YouTube. E é vídeo dele fazendo as rotas dele lá, levando coisa no Scania 112 dele, vermelho. Que pelo jeito é ostentação. O quê? A tinta mais cara pra você pintar um caminhão é vermelha. É mesmo? Mas tem a Sheila, que ela dirige um Scania Highline todo rosa. Ela é a trombadinha do Highline. Tem o Cabelo Batateiro, que ele é fã de caminhão arqueado, que é caminhão que as rodas da frente são bem baixas e as de trás são bem altas. É só estético? Só estético. E ele tem um canal com trocentos mil inscritos só mostrando os caminhões dele. Mas é uma coisa deles. Nossa, é uma bolha, mas é uma bolha bem grande. É uma bolha grande, é uma claro bolha... que é uma bolha grande. O Brasil depende de caminhão, só tem rodovia, né? Tô passando aqui pra fazer como o DJ Wagner e mandar um salve. Um salve pra KTO.
Assim como nossas histórias tentam surpreender vocês, a KTO é um site de apostas com possibilidades surpreendentes e odds impressionantes. De futebol a basquete, a política e até corrida de caminhões. A KTO te permite apostar nas principais histórias que estão acontecendo no mundo. E como ouvinte do Escuta Essa, você recebe um cupom exclusivo com bônus no seu primeiro depósito. É só usar Escuta20 lá no site e aproveitar. Bora que tem mais história. Eu achei um trabalho muito legal, Danilo. Dissertação de mestrado de antropologia lá na USP, do Arthur Fontgalan Gomes. O trabalho dele foi pegar carona com caminhoneiro autônomo. Pegou carona com um monte de caminhoneiro, contou as histórias dele, fez um retrospecto da história dos caminhoneiros e... Ainda existe isso de pegar carona com caminhoneiro? Porque faz parte do imaginário de um Brasil bem longínquo, assim, um Brasil mais ingênuo. Então, ele disse que foi bem difícil, a maioria das transportadoras proíbe, e vários trabalham para as transportadoras, mas que ele conseguiu alguns e teve que convencer, mas o pessoal ficou interessado porque ele queria contar a história dos caminhoneiros. Entendi. Perceberam que era um trabalho, queria valorizar o trabalho deles, né? E ele tem uma conclusão muito legal. Ele escreve assim, ó: frente às agruras da profissão tão narradas pelos motoristas, como a qualidade e perigos das estradas, ineficiência e abusos da logística de transportes, jornadas excessivas, descanso diminuto, altos custos com manutenção dos instrumentos de trabalho que não se convertem em lucro, Nossa. ver-se herói é se agarrar a alguma dignidade que valorize o próprio trabalho. Claro. Então a coisa ficou tão ruim para os caminhoneiros que... Não resta nada que não seja... repetir todo aquele discurso de somos os heróis que carregam o progresso. O discurso de sacrifício mesmo, né? É que o sacrifício antes era estar longe da família. Agora o sacrifício é tudo que envolve a profissão. Mas ainda assim você tem que acreditar que isso serve a um bem maior. E aí eles ficam valorizando isso. E é o que o DJ Wagner fica falando. Ele fica lá na orelha deles, dando uma moral pra quem tá aí atravessando Santa Catarina pra levar não sei o que até não sei aonde. Um abraço pra você, um abraço pro MacGyver do LED. Que é o cara que conserta a lanterna na Transamazônica. É mesmo? É o MacGyver do LED. Muito um abraço legal. pro Maicon das Pinturas, que é o mais conhecido pintor de caminhão do Brasil. Então, tipo, eles estão nessa de... Eles têm um ecossistema mesmo, Eles né? têm um ecossistema que só eles valorizam, mas pelo jeito é gente o bastante que tá bom. Assim, é esquisito, porque tem essas coisas que são muito tradicionais de uma forma às vezes perigosa. Muitos caminhoneiros defendendo golpe militar no passado recente, porque... Claro, os militares sempre deram moral pra eles. Todo imaginário de heroísmo deles vem de uma ditadura militar. O machismo, né? Porque é o que a gente falou, eles tudo associado a um ideal de homem. Uma ideia muito rígida do que é uma masculinidade, né? E é como eles lidam até com o caminhão deles. O jeito que eles cuidam do caminhão é aquele bem cantinho de homem, sabe? É até engraçado ver o cuidado que eles têm. Cada caminhoneiro deixa o caminhão do seu jeito. Eles dão nome pros caminhões. Nesse trabalho que ele pegou carona... Ele pegou carona no Tubarão Vermelho, no Diplomata, no Tufão. Diplomata? No Raposa do Asfalto, no Cigano, no Coiote, no El Ninho. É como se fossem barcos, né? A tradição é nomear barcos, eles nomeiam caminhões. O que eles encontraram é alguém falando pra eles, é o DJ Wagner. E aí não importa que não seja música sertaneja. Pode ser música eletrônica, que não tem nenhuma relação histórica com essa categoria, mas é feito pra eles, por um deles, com salves, mensagens, então eles topam. É. E o engraçado é como isso furou a bolha. Acabaram saindo uns memes do DJ Wagner de coisas que ele conta, coisas que ele canta. Eu vou pedir pra você colocar no final, Danilo, na edição, o trecho dele cantando ao som de uma música eletrônica, pro Ceasa eu vou pro Ceasa, o Ceasa eu vou. Em homenagem a todos os verdureiros que vão entregar frutas e legumes lá no Ceasa. No Ceasa aqui em São Paulo. É simplesmente perfeito. Um dos melhores trechos de áudio que você pode escutar na sua vida. Que maravilhoso. Então essas coisas furaram a bolha, chegaram nessa juventude que fica no computador, gamer, moleques, também loucos por uma masculinidade. E sabe qual que é a moda? Jogar Euro Truck Simulator ouvindo DJ Wagner. Ouvindo DJ Wagner. Euro Truck Simulator, um jogo de videogame que simula rotas de caminhão. Da maneira mais realista E possível. um sucesso não só no Brasil, um sucesso global.
E o jogo é você pegar um caminhão e, respeitando as leis de trânsito, levar uma carga, sei lá, de madeira de uma cidade até outra. E o mais impressionante do jogo é que ele respeita as distâncias. Então você pode fazer entregas que levam 8, 10 horas pra serem cumpridas. Aliás, carga de madeira não, que eu aprendi as gírias. O que é? Carga de madeira tem outro nome? É suco de pica-pau. Suco de confusão é pra quem leva álcool. Bolinha de maionese, caminhão tá levando batata. Bolinha de maionese. Travesseiro de preso, sabe o que é? Não? É caminhão que tá levando cimento. Que coisa horrível. Munição de estilingue é pedra. E carregamento de cebola é um caminhão Maria Chorona. Tô muito por dentro. Eu já posso pegar meu PX. PX é o rádio que eles têm, que eles conversam um caminhão com outro. É uma frequência que está lá na estrada, você pega, coloca no canalzinho deles. E eles se E conversam. eles se conversam, avisam de acidentes ou ficam batendo papo. Você pode achar um caminhoneiro próximo, e eles têm vários canais, vai lá no canal 10. Os dois colocam no canal 10 e ficam conversando. Você nem sabe quem é, mas é pra ter companhia enquanto você faz a viagem, né? E eu achei muito legal isso, porque eu acho que é como estão existindo os caminhoneiros agora. O DJ Wagner é muito famoso. É um desafio encontrar qualquer coisa sobre a vida dele. Entrevista, história. Eu sei que ele nasceu no Tocantins, eu sei que trabalhou uns anos como caminhoneiro. Você sabe onde tá a barraquinha dele pra ir comprar um pendrive? E é isso. É muito difícil descobrir as coisas. É o mundo dos caminhoneiros. Mas um jeito de descobrir é ir buscando no YouTube. Com alguma coisa você consegue baixar os discos completos do DJ Wagner. Não, Denis, o jeito é você pegar o seu caminhão e não pode ser no Euro Truck Simulator. Tem que ser real. Tem que ser real e ir lá conversar com ele e comprar em primeira mão. Então bora pra estrada, né? DJ Wagner. Só essa vai dedicado ao povo do Ceasa, né? Os verdureiros que percorrem esse lindo e belo Brasil, trazendo a vitamina pra galera, né, Miguel? Povo da verdura. Um, dois, três, quatro. Então, pro Ceasa eu vou. Eu vou pro Ceasa. Pro Ceasa eu vou. 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 Solamente a galera do Ceasa. Vai ver. Esse foi o Escuta Essa, nosso podcast semanal em que Denis e eu, Danilo, compartilhamos histórias. Dessa vez falamos sobre DJ Wagner e a cena de caminhoneiros no Brasil. Também não esqueça que você pode escutar novos episódios do Escuta Essa todas as quartas-feiras no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou no nosso site add.studio/escuta essa. A graça do Spotify é que dá pra deixar mensagens pra gente, mas se você preferir também pode mandar mensagens pro escutaessa@add.studio. Por falar em mensagens, o Douglas Oliveira falou que o episódio sobre a Pepsi lembrou ele de uma lenda que durou muito tempo lá no Rio Grande do Sul, de que a Pepsi era uma empresa gaúcha. Segundo ele, tem até um livro, o Pepsi, a grande vitória da Pepsi na Guerra das Colas. Estou muito ansioso para ler. O Carlos Rentges e o Ednei mandaram mensagens pra gente falando sobre o episódio da Pepsi, mas especificamente sobre o debate entre o Nixon e o Kennedy. O Ednei fala assim: o último episódio fala que o Kennedy foi muito melhor que o Nixon no debate presencial. Porém, um documentário sobre essa época foi dito que essa foi a impressão de quem viu o debate pela TV. Acho que foi a primeira eleição pós-popularização da TV por lá. Mas quem acompanhou o debate pelo rádio achou que o Nixon saiu melhor. O Carlos falou que quem ouviu no rádio apontou empate, com inclinação ao Nixon, mas que pela TV vencia o Kennedy e que isso foi um caso inaugural de relevância da imagem na política. Eu li em alguns lugares que o Nixon ficou muito vermelho durante a conversa com o Kennedy e que isso deu uma impressão muito estranha para ele nas televisões preto e branco da época. E por fim, o Marcel Alves Cunha mandou pra gente uma história incrível,
que ele associou ao episódio misto em que o Denis fala sobre mulheres competindo em campeonatos masculinos. É a história da Giovaninha, uma garota que veio do futebol de base do Botafogo, jogou torneios masculinos, foi eleita a melhor jogadora do torneio e, como não existiam torneios femininos do nível dela no Brasil, ela acabou indo para os Estados Unidos. Ela tem 14 anos, acabou de ganhar o prêmio de melhor jogadora de um torneio de futebol na Flórida. E mesmo com 14 anos ela já está jogando na seleção sub-17 brasileira, uma das grandes promessas do futebol feminino brasileiro, e tá aí, no Brasil, começou competindo contra os garotos. É isso, obrigado por compartilharem essas histórias com a gente e compartilhem também os episódios do Escuta Essa com as pessoas que você mais gosta. Esse podcast é uma produção AD&D Studio, parceria entre eu, Danilo Silvestre, Denis Botana e Adriano Brandão. Conheça nossos outros podcasts em add.studio. É isso, até semana que vem. Tchau! AD&D Studio.